Quando a gente trata do tema da árvore genealógica, a gente pode pensar logo em escola, né? Em sala de aula. Talvez alguém aqui seja professora de Fundamental 1, Educação Infantil, e com certeza trabalha isso o tempo todo em sala de aula. Às vezes a gente, quando fala sobre árvore genealógica, a gente pensa que é coisa de escola, não é? A gente pode lembrar das nossas atividades quando éramos crianças. A gente pode pensar nos nossos filhos que chegam com trabalhos escolares em casa. A gente pode pensar, se alguém aqui trabalha, né, é professora, pode pensar nas atividades que lança em sala de aula. Mas a árvore genealógica, ela é uma ferramenta muito útil para quem deseja, de fato, caminhar para dentro, né? Para quem tem essa vontade, esse desejo de conhecer-se a si mesmo e, conhecendo-se, conhecer a Deus. Eu fico pensando que se a própria palavra de Deus traz pra gente a genealogia de Jesus, né, deve ser algo muito importante, né? Deus Pai, ele quis que Jesus nascesse em uma família. Ele poderia ter feito de outras formas, ele é Deus. Poderia ter instalado e pronto, Jesus está aqui. Mas Deus quis que Jesus viesse no seio de uma família, né? Com um pai e uma mãe, com pessoas que trazem uma história, que tem antepassados, que tem uma árvore genealógica. Se o pai quis isto para Jesus, para o seu filho, e quis deixar por escrito, né? Porque tudo é vontade de Deus. Se ele quis deixar por escrito, na sua palavra, toda essa genealogia, tem algo aí de muito importante pra gente. A intenção da escola, por exemplo, quando vai trabalhar a árvore genealógica, normalmente a escola está trabalhando ali a apresentação para a criança do próprio conceito de família. Quando a gente trabalha a árvore genealógica num processo de autoconhecimento, a gente está indo mais fundo, né? A gente está buscando um conhecimento mais franco, mais autêntico, mais palpável daquilo que nós somos, daquilo que nós vivemos. Muitas vezes a gente tem comportamentos, a gente tem ideias, né, conceitos. Muitas vezes a gente tem sentimentos que, quando a gente para pensar, ou quando alguém nos pergunta por que isso, por que você está agindo assim, ou que sentimento é esse, de onde vem isso, a gente não consegue responder, porque a gente não sabe, né, o verdadeiro motivo daquilo. Muitas vezes a gente encontra a resposta na história da nossa família, né? Essa construção, esse processo de construir a árvore genealógica traz pra gente muitas luzes, né? Às vezes respostas de situações, de sentimentos que a gente vive hoje e que a gente simplesmente não sabe de onde vem. A gente não deseja aqui, né, fazer uma busca de documentação, uma busca por sobrenome, né? Isso vocês podem encontrar em vários sites aí pela internet. Mas, e claro, se você puder, vá atrás, é bacana. Mas aqui, mais do que isso, a gente deseja recolher informações que possam nos ajudar a crescer no amor a Deus.
Então, nós vamos sugerir alguns pontos que talvez possam auxiliar vocês a viver melhor esse processo de descoberta através da árvore genealógica. Algumas sugestões bem simples para você começar. Em primeiro lugar, pegue papel e caneta, ou lápis, o que você preferir, algo que você vai escrever. Procure um lugar o máximo silencioso possível, né? Claro, muitas aqui são mães, né? Talvez trabalhem fora, não tenham muito tempo, ou não tenham um lugar exatamente silencioso em casa, não possam sair para algum lugar que seja silencioso, mas não fique desejando ou querendo a perfeição. O máximo de silêncio que você puder, fique ali, né? Talvez acordar um pouco mais cedo, né? De repente dormir um pouco mais tarde, eu não sei. Cada uma de nós sabe como funciona melhor, né, a organização da própria família, ou funciona melhor o próprio corpo, se acordar mais cedo, dormir mais tarde, enfim. Mas separe papel e caneta, separe um lugar que você possa estar o máximo possível em silêncio, um lugar mais reservado. E claro, né, tudo passa pela oração. Tudo passa por Deus. Então inicie esse momento pedindo ao Espírito Santo que ilumine as faculdades da sua alma, né? Ilumine tudo aquilo que você precisa para poder viver bem este processo, que nada se perca. Peça ao teu anjo da guarda que permaneça contigo ali do teu lado, né? O anjo da guarda, ele é um amigo fiel. Ele não nos abandona nunca. Peça ao teu anjo da guarda que permaneça com você. Daí você vai escrever o nome de todos os seus familiares, de todos os parentes que você consegue lembrar. Não só daqueles que você conhece, né? Mas daqueles que você lembra, que sua mãe, seu pai, sua avó, que alguém mencionou. Escreva, começando pelos mais velhos, né? Se por acaso, como eu, você é muito visual, né? Você aprende, você absorve, você consegue compreender melhor a partir do visual. Então, desenhe uma árvore, né? E coloque fotinhos na árvore daquele parente, se você tiver. Se não, escreva o nome em cada galho da árvore que você desenhar, né? De um lado, do outro. E parte materna, parte paterna, né? Uma parte de cada lado, se for o caso. E vá caminhando dos mais velhos aos mais novos. Ao lado de cada nome ou de cada foto, você vai fazer uma descrição daquilo que você sabe ou lembra daquela pessoa, né? O que é importante aqui? O importante aqui nesse passo é que, se por acaso algum sentimento surgir no momento em que você esteja escrevendo sobre aquela pessoa, você anote. Se foi uma pessoa que você conviveu, pode ser que venha uma lembrança tão boba de algum momento que você vai, não, isso eu não vou anotar. Anote. Se por acaso foi algum antepassado seu que você não conheceu e que você está escrevendo sobre ele e por acaso vem algum sentimento que você não... Gente, mas por que esse sentimento? Às vezes vem uma tristeza, às vezes vem uma raiva ou uma alegria enquanto você escreve sobre aquela pessoa e você não sabe nem o porquê, uma vez que você não conheceu, nunca conviveu. Anote. Não deixe passar nada. Tudo é importante nesse momento, né? Então,
Nada, por mais que você pense, ai, isso é bobo, anote. Se você tem a oportunidade de perguntar aos seus pais, seus avós, seus tios, de repente primos mais velhos, amigos próximos à família, que você sabe que conviveu com a família, que já convive com a família há muito tempo, vá até essas pessoas e pergunte tudo, né? Faça uma investigação, né? Pergunte sobre como era aquela pessoa, como eram, por exemplo, seus bisavós, se você não os conheceu ou conviveu pouco com eles. Para trás dos seus bisavós, quem eram essas pessoas? O máximo que você conseguir de informações é importante. E, volto a dizer, anote tudo. Para quem é visual, como eu disse, né? Eu vou dar algumas sugestões. Como eu falei, a gente pode desenhar mesmo, seja numa folha sulfite, seja numa cartolina, seja como for. Desenhe uma árvore e vá colocando os nomes ou as fotos e vá ali fazendo a sua descrição. Pinte, cole, decore essa árvore da maneira que você achar melhor. Outra sugestão é que você faça um varal de fotos. Se não tem fotos, pendure o nome. Coloque pregadores ou coloque aqueles clipses para folha de papel e coloque ali as fotos ou os nomes das pessoas da sua família, como formando uma linha do tempo. Coloque no seu quarto ou no lugar que você preferir aí da sua casa, que for melhor, no lugar que você costuma fazer oração, ou no lugar que você costuma bater os olhos muitas vezes por dia, não sei, né? Mas vá colocando faça esse varal e vá colocando as fotos, os nomes e as informações. Uma outra sugestão bem legal é você fazer um álbum, né? Como um álbum de fotografias, né? Tipo o scrapbook, que você monta aquele álbum com folhas decorativas e você faz recortes, faz colagens, né? Monte um álbum bem decorado, bem bonito, que fique a sua cara, que fique a cara da sua família. E ali você vai fazer todo esse processo, né, de colagem das fotos, de escrita dos nomes, da descrição das pessoas. Essas são só algumas ideias, né? Daí podem surgir outras tantas na sua cabeça. E se surgir, compartilha com a gente, porque outras pessoas podem aproveitar disso também, né? E colher frutos. O processo de construção de uma árvore genealógica, ele não vai durar um dia só. Ele não vai durar um momento só, né? Normalmente é um processo que dura alguns meses, dura algum tempo. Às vezes até mais um pouco, dependendo do temperamento da pessoa, dependendo de como a pessoa está no momento, dependendo de que ferramentas ela tem em torno, né? Por exemplo, se ela tem os pais vivos, avós vivos, se ela tem uma família grande ou não para conseguir mais ou não informações. É um processo que demora um pouco de tempo. Não se inquiete com isso. Não se preocupe com isso. Se você precisar, se você chegar em algum lugar, né, dentro de você nesse processo, que seja muito dolorido, que seja muito difícil, pare, respire, levante, tome um café, tome um suco, né, vá fazer uma caminhada, liga para uma pessoa amiga, converse um pouco, respire. Depois, volte, se for possível. Se não for possível, retorne num outro momento. O importante é que não se pare por completo, né? Tocou em algo muito difícil, faça esse processo de respirar, né? De deixar aquilo se acomodar em você, não de rejeitar, mas de deixar aquilo se acomodar em você.
toque naquilo, deixe que aquilo se acomode e toque naquilo. Então, o importante é não parar, mesmo que haja algo dolorido. É claro, né? Eu não conheço a sua história de vida, eu não conheço a história da sua família. Eu não sei o que você vai encontrar nesse processo de construção dessa árvore. Então, se em algum momento você encontrar uma dificuldade muito grande, que você perceba que aquilo é maior que você, naquele momento, procure ajuda, né? Me procura no pessoal, procura um profissional, né, que possa te ajudar de repente. Toda vez que você se colocar diante dessa construção da árvore genealógica, comece com uma oração, como eu disse, pedindo ao Espírito Santo que te ilumine, que permaneça contigo, pedindo ao teu anjo da guarda que fique ali com você, te ajudando. E quando você terminar o momento, você vá fazendo uma oração de entrega. Faça uma oração de louvor, de gratidão a Deus. Independente do que você viu, independente do que você sentiu, independente do que você percebeu, faça uma oração de louvor e de gratidão a Deus. É a sua vida, né? É a sua história. E com certeza, em nenhum momento desses passos, Deus estava longe. Toda vez que você começar esse processo, como eu falei, faça súplicas ao Espírito Santo para que ele te ilumine, para que ele aguce as suas faculdades, para que ele aguce os seus sentidos, para que você possa estar por inteiro na oração. Peça ao teu anjo da guarda que permaneça com você. E ao terminar este momento, né, coloque tudo nas mãos de Deus, por meio da Virgem Maria. Peça para que ela, que é mãe, ela que cuidou de Jesus, que ela entregue tudo à Santíssima Trindade, né, que ela ofereça todo esse momento ao Pai. Peça toda cura, né, toda libertação que você precisa para que você possa encontrar a paz e a liberdade que são próprias dos filhos de Deus. Pense bem, né? Quando a gente fala hoje de cura e libertação, a gente já pensa em alguém colocando a mão sobre outra pessoa e, né, com voz elevada e uma certa... a palavra que me vem é bagunça, mas não é bem isso que eu quero dizer. Com uma certa euforia, talvez, não é? Não estou falando disso, tá? A cura e a libertação daquilo que são, de fato, prisões, né? Que nos aprisionam dentro e não nos deixam vir para fora, com toda paz e liberdade que o próprio Deus assim nos deu quando nos criou, né? Então, peça isso, Senhor, me cura, né? Me liberta. A mim, a minha família, se você é mãe, aos meus filhos, e vá pedindo, entregando toda essa necessidade de cura e de libertação dessas prisões que vêm lá de trás, né? E que hoje possam te impedir de caminhar melhor para Deus e com Deus. Sempre com uma oração de louvor e gratidão. Independente do que você está descobrindo, independente do que você está tocando, louve e agradeça a Deus por tudo, né? É bem importante que você tenha claro em sua mente que todo esse processo de construção da árvore genealógica não pode nos levar para um vitimismo, para um lugar de olha o que me aconteceu, olha como foi, mas também olha lá os meus bisavós o que fizeram,
mas também olha como meus pais viveram, olha o que eu não recebi, olha, por isso que não, né? Esse processo não pode nos levar para esse lugar de vitimismo, porque o vitimismo, ele nos faz permanecer na infantilidade. E nós somos chamadas a amadurecermos, a nos tornarmos cada dia mais mulher, socorro de Deus para a humanidade. E para isso a gente precisa deixar que Deus nos toque e nos faça crescer. Também esse processo não pode nos levar a uma vanglória, né? Olha lá minha família como foi, olha como foi bem estruturada, olha tudo que eu recebi, olha como meus bisavós foram altamente presentes na sociedade, ou super bem conceituados, intelectualizados, ou seja lá o que for, né? E aí isso me leva a uma vanglória. Também não. A intenção é amar mais a Deus, viver o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, a partir de um acolhimento de mim mesma, daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho, daquilo que eu trago, né? Acolhendo-me, conhecendo-me verdadeiramente, as minhas belezas e as minhas feiuras, eu me acolho e a partir desse acolhimento, a partir desse amar, eu amo mais a Deus, né? Então essa é a única finalidade. Agora imagina que fantástico! Você se debruça sobre todo esse processo, vive todo esse processo de construção, de elaboração de árvore genealógica, e daqui a algum tempo você senta com seus filhos, com os seus netos e compartilha com eles. Pega aquela árvore, pega aquele varalzinho que você fez, pendura novamente, pega aquele álbum bonito e começa a mostrar. E enquanto você mostra, você vai revivendo tudo que você viveu enquanto você construiu aquilo ali, né? Imagina o olhar dos seus filhos, dos seus netos. Imagina que herança, que legado você não vai deixar para eles, apresentando esse material, apresentando essa ferramenta, entregando essa ferramenta para eles, né? E, por que não, já incentivá-los a, desde já, sejam pequenos, adolescentes, a também começarem a construção da sua própria árvore genealógica, né?